Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade aqui então no nosso estudo na reta. Até a aula anterior nós havíamos visto então até a reta fronto-horizontal e as características dessa reta. Agora a gente começa a ver umas retas um pouquinho diferentes. Mais um trabalhozinho para a gente poder traçar essas retas. Então, a primeira reta, o primeiro caso que a gente vai ver aqui é a nossa reta aqui de perfil. Primeiro caso aqui da reta de perfil. Então, vamos dar uma analisada aqui nos nossos dois pontos que nós temos. Então, olha só, a gente tem aqui dois pontos, ponto L e ponto M, que definem essa reta. E aí vamos analisar aqui, ó. Nós temos, observem, abscissas iguais, né? O ponto L tem abscissa 0, afastamento 5 e cota 3. E o ponto M, abscissa 0, afastamento 3 e cota 5. Então, nós temos abscissas iguais, afastamentos diferentes e cotas também diferentes. O que isso significa dizer? Se nós temos cotas e afastamentos diferentes, significa que essa nossa reta ela é oblíqua aos dois planos de projeção aqui, tanto em relação ao plano horizontal quanto em relação ao plano vertical. E como as nossas abscissas são iguais, ela é perpendicular aqui, ortogonal à nossa linha de terra, tá? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui definir essa nossa reta aqui no espaço. Vamos definir essa nossa reta no espaço, tá? Então a gente vai traçar ela aqui. Então vamos lá. Eu vou definir aqui, eu vou fazer a caneta para ficar fácil de enxergar. Eu vou definir aqui a nossa origem aqui dessa reta, tá? Então vou colocar aqui. Então aqui é a origem aqui na linha de terra. E o primeiro ponto que a gente tem é o ponto L, que ele é 0, abscissa 0, afastamento 5. Então eu vou representar esse afastamento aqui. Deixa eu traçar uma linha auxiliar aqui. Só mesmo para facilitar. Então, eu vou marcar 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E a nossa cota é 3. Perfeito? 1, 2, 3. Vou marcar aqui. Nossa cota está bem aqui. Então, esse nosso ponto, eu vou fazer a lápis aqui. Ele está bem aqui. Então, aqui a gente tem o nosso ponto L, maiúsculo. E aí nós temos a projeção horizontal desse ponto, que vai estar bem aqui, que é o Lzinho, certo? Perfeito? E a projeção vertical, que aqui nós temos o L'. Ok. O segundo ponto que define essa reta é o ponto M, né? Ponto M, temos cota 0, abscissa 3, então vai estar bem aqui. Ou abscissa não, perdão, é afastamento 3 e cota 5. Cota 5, que eu deixei marcado aqui. Então vamos definir, traçar esse ponto aqui no espaço. Então, o nosso ponto Mzão, ele vai estar bem aqui, perfeito? E aí nós temos, então, a nossa projeção horizontal desse ponto, que está aqui, Mzinho. E a projeção vertical dele, que está aqui, M minúsculo, linha, ok? E a nossa reta que nós temos, ela é a reta que é só ligar o ponto M ao ponto N ali. Então eu vou fazer aqui de verde, tá? Então é só ligar aqui o ponto M ao ponto L e o ponto M. Essa aqui é a nossa reta que está definida no espaço, ok? Beleza. O que a gente precisa determinar agora? Nós precisamos determinar as projeções dessa reta e a verdadeira grandeza dela e o traço, caso exista, né? Nós vamos fazer essa análise aqui, caso exista traço vertical e traço horizontal. Beleza. Olha só, essa reta aqui, primeiro vamos determinar aqui as nossas projeções. Então, olha só, ligando o ponto Mzinho ao Lzinho, que nós temos a projeção horizontal da reta, tá? E ligando L' a M', nós temos a projeção vertical dessa reta, certo?
Percebam que, olha só, como essa reta está oblíqua aos dois planos de projeção, tanto a nossa projeção horizontal quanto a projeção vertical não vão representar a verdadeira grandeza dessa reta, tá? Porque essa reta aqui está oblíqua. Então, essa projeção aqui, ela é menor do que a nossa reta verdadeira que está no espaço. E a projeção vertical também é menor do que a reta que está no espaço. Então, somente com esses dois planos aqui, ó, plano horizontal e vertical, nós não conseguimos determinar a verdadeira grandeza dessa reta. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para essa situação aqui, nós vamos ter que fazer algumas coisinhas a mais. Então, a gente vai ter que considerar um terceiro plano de projeção, definir um terceiro plano de projeção que contenha essa reta aqui. Nós vamos determinar esse terceiro plano de projeção que contenha essa reta. Depois, nós vamos fazer o rebatimento desse plano no plano vertical ou no horizontal. Rebatimento desse plano. E aí, depois, se a gente rebater ele aqui no plano vertical, a gente consegue depois rebater, na hora que for fazer o rebatimento aqui do plano vertical, aqui no nosso plano horizontal, a gente consegue definir a verdadeira grandeza dessa reta, tá? Então, a gente vai ter que utilizar desses artifícios aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar o traço do plano que contém a reta. O traço do plano que contém a reta. O que é isso, professor? Eu não entendi. Bom, a gente vai definir um plano onde essa reta vai estar contida, tá? Um terceiro plano aqui. E aí, assim como nós temos a gente não tem o traço vertical e o traço horizontal da reta. O traço horizontal da reta não é onde a nossa reta aqui, ó, a prolongamento dela cruza, intercepta o plano horizontal, e o vertical é onde ela intercepta o plano vertical. O traço vertical e horizontal. A gente vai ter o traço do plano, o traço vertical e o traço horizontal, que é onde esse novo plano que nós vamos definir corta, que intercepta os planos de projeção horizontal e vertical. Então, como a gente faz isso? Esse nosso plano ele vai ser definido aqui. Para a gente determinar ele, basta a gente prolongar as nossas projeções verticais e horizontais. Então, eu vou fazer aqui, ó, o nosso plano ele vai estar bem aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. Então, eu vou fazer em azul dos dois lados aqui, certo? Então, esse daqui que eu estou fazendo aqui com esse azul aqui, meio verde água de outra cor, aqui nós temos o traço vertical do plano e o traço horizontal do plano. Para definir esse plano, só a título de visualização, nós podemos fazer ele aqui, então, ó, prolongando aqui. Então, agora percebam que esse plano aqui, esse terceiro plano que nós criamos, aqui definido aqui por esse traço em azul mais claro aqui, ele contém a nossa reta ML aqui, LM, perfeito? Agora sim, nós temos esse plano. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o rebatimento desse plano aqui no plano vertical, tá? Então, olha só, como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui, ó, vamos fazer o rebatimento desse plano aqui no plano horizontal, no plano vertical. Então, a gente vai, o que a gente faz? Eu vou fazer aqui o primeiro aqui, já de início, o prolongamento aqui da nossa linha de terra. Vou prolongar essa linha de terra aqui. Opa, tá falhando aqui. Tá? Porque a gente sabe que esses planos são infinitos. E aí eu vou transferir, então, vou rebater as nossas projeções aqui, nossos pontos projetivos, no plano vertical. Então, o que a gente faz? Pega o compasso, tá? Compasso, a ponta seca aqui na origem. A gente vai fazer uma abertura até o ponto M aqui, até o ponto M. E nós vamos pegar aqui, então, e vamos rebater, jogar esse plano até encostar lá no plano aqui na nossa linha de terra, no nosso plano vertical. Então, aqui a gente marca esse ponto, que está bem aqui, ó. Perfeito? Depois eu vou rebater esse lado aqui do plano, esse ponto Lzinho, lá também no nosso plano vertical. Então, abertura aqui até o ponto L, e a gente traça, então, ó, e aí aqui, ó, onde a gente encontrou aqui, percebam que aqui eu rebati, então, esse ponto que estava aqui, eu transferi ele para lá. Estou fazendo o rebatimento desse plano aqui, tá?
Então aqui eu continuo tendo o Mzinho e aqui o Lzinho, ok? Beleza, então feito isso, o que a gente tem que fazer agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, esse ponto aqui, a gente rebateu esses dois pontos. Nós vamos pegar aqui, fazer o prolongamento, a gente vai traçar uma perpendicular aqui em cima do ponto Mzinho. Deixa eu ver que cor que eu vou usar aqui para não ficar muito confuso. Vou usar um preto. Vamos traçar uma perpendicular aqui a partir do Mzinho. Vamos ligar Mzinho com Mzinho e L com L, tá? Sempre assim. Cuidado para não fazer a intersecção aqui desse Mzinho com esse L' aqui, tá? M com M, L com L. Então, eu vou fazer uma perpendicular aqui, uma linha auxiliar, perpendicular a partir do ponto M. Auxiliar. E até o cruzamento de uma linha auxiliar aqui, uma linha de chamada, paralela aqui à nossa linha de terra, lá do ponto M', tá? Percebam? E aí aqui, ó, nesse ponto aqui, nós vamos definir um ponto que a gente vai chamar ele de M duas linhas. M duas linhas. A mesma coisa nós vamos fazer aqui com o ponto L, tá? Vamos traçar uma perpendicular aqui à linha de terra a partir do ponto L, até ela encontrar com o cruzamento de uma linha que é paralela aqui à linha de terra, lá, uma linha de chamada, a partir do nosso ponto L'. Perfeito? Esse segundo ponto que nós definimos aqui, onde ocorre esse cruzamento, nós vamos chamar ele de L duas linhas. Percebam que agora, se eu ligar aqui, ó, o nosso ponto M' ao ponto L', duas linhas, M duas linhas ao L duas linhas, nós temos aqui, então, agora definido a verdadeira grandeza dessa reta. A verdadeira grandeza dessa reta. Então, esse plano aqui, ó, que nós criamos como plano auxiliar, é como se nós tivéssemos rebatido ele, dobrado ele, em cima aqui do nosso plano vertical. E aí, aqui agora nós temos a verdadeira grandeza da nossa reta aqui, perfeito? Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza. Agora, então, aquela ali é a verdadeira grandeza, eu vou até marcar aqui, VG. Agora, nós precisamos determinar os traços da nossa reta, tá? O traço vertical e o traço horizontal da reta. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer aqui, ó, essa aqui é a nossa reta que está no espaço, tá? Então, se eu prolongar ela nesse sentido aqui, nessa direção, em um determinado momento ela vai cruzar com o meu plano vertical, ou meu plano horizontal. Então, nós vamos ter aqui, definir o traço horizontal da reta. E se eu prolongar ela na outra direção, nesse sentido aqui, a gente vai cruzar ela em algum momento com o traço, com o plano vertical. Então, a gente vai ter traço vertical. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter tanto o traço horizontal como o traço vertical da reta, perfeito? E aí, como que nós fazemos isso? Nós fazemos aqui, ó, o prolongamento da nossa reta que está no espaço, tá? E aí, a gente vai fazer esse prolongamento. E onde esse nosso prolongamento se interceptar com o prolongamento do traço horizontal aqui do plano, ou seja, exatamente aqui nesse ponto, nós temos aqui, então, o nosso traço horizontal da nossa reta, Hzão, que coincide com a projeção horizontal do traço horizontal, Hzinho. Né? A projeção, esse nosso plano aqui, ele contém a projeção desse próprio ponto. Beleza, e aí se nós prolongarmos aqui do outro lado a nossa reta, prolongamento, eu vou fazer aqui, estava fazendo em azul, né? Vou continuar em azul. Prolongamento da nossa reta aqui no outro sentido, até ela cruzar com o prolongamento da nossa projeção vertical do plano, projeção vertical do plano aqui,
do traço do plano, né? Esse aqui é o traço vertical do plano. Nós vamos fazer o prolongamento aqui. Exatamente nesse ponto aqui, ó, nós temos o nosso traço vertical da reta Vzão, que coincide com a projeção vertical do traço vertical V'. Perfeito? E aí, ó, a projeção aqui, ó, qual que é a projeção horizontal do traço vertical? Está aqui coincidindo aqui em cima da linha de terra. Então, bem aqui nós temos o Vzinho, que coincide com o quê? Com a projeção vertical do traço horizontal, que está aqui, ó. Então ela vem parar bem aqui também. Então, que coincide aqui com o nosso H', projeção vertical do traço horizontal. Então aqui nós definimos todos os pontos notáveis da nossa reta, fazendo esses artifícios de usar aqui um plano auxiliar e fazer o rebatimento desse plano. Isso a gente chama de, quando a gente não tem a verdadeira grandeza da reta, de criar um plano auxiliar e rebater esse plano. Perfeito? O vídeo está ficando um pouco grande, a gente precisa definir agora isso daqui em épora, porque a gente definiu no espaço, a gente vai trabalhar agora na épora, então a gente vai fazer isso no nosso próximo vídeo. Tá bom, pessoal?